Oi, gente, depois de alguns probleminhas técnicos, sejam bem-vindos a mais uma Fantástica Live. Essa que é a Fantástica Live de número 7. Hoje vamos conversar com Edu, do canal Infinitando. Eu tô super animado sobre isso. Vamos esperar as pessoas já irem entrando, o Instagram. Agora sim, acho que agora vai funcionar. Oi, Oi, tudo bem? tudo bom? Falamos aqui ao vivo de Ah, Ponta Grossa, Paraná. aqui é São Paulo, interior do Brasil, Conseguimos nos sincronizar, não é mesmo? não é mesmo? Teve um tempinho de É, tava delay ali, dando. mas agora as frequências estão As alinhadas. frequências se alinharam, né? Que bom. Uhum. É problema do meu Bluetooth, na verdade, porque eu vim da rua, daí eu tava ouvindo no fone, que eu tirei no mercado, e daí ficou no Bluetooth. Mas enfim. E aí, Edu, tudo bem? Como é que você tá? Eu tô bem, essa lua de Vesak tá mexendo com as minhas estruturas psicológicas de crenças, mas tá sendo legal, tá sendo uma experiência boa. E você? Tá passando pelo processo do dia a dia, então, por aí. O processo de transformação de sombras em luz, que eu acho que é um pouco disso que a gente vai falar hoje. Entendi. É. Uhum. Eu tô E bem você? também, tranquilo. Hoje foi um dia bastante produtivo. Eu consegui fazer algumas coisas que eu tava. Sabe quando você tem umas ideias, daí você consegue tirar elas da sua mente e concretizar elas? E elas Sim, passam a ser reais e ser coisas que a gente começa a ouvir, tocar. Então foi um dia bem sim. gostoso nesse sentido. Mas, Edu, antes de mais nada, eu acho que eu quero que você se apresente para as pessoas aqui do meu, né, do meu Instagram, que talvez possam não te conhecer. Fala, quem é você Uhum. pra gente? Gente, eu sou o Edu. Ha. Eu sou o Edu, eu tenho 22 anos agora, vou fazer dia 23 daqui a 2 meses. Eu comecei há 3 anos atrás um canal no YouTube sobre espiritualidade e empoderamento. E eu estava inspirado em vários estudos que eu fiz, incluindo de uma fonte extraterrestre, de uma entidade extraterrestre que é canalizada por um médium. E aí esses estudos, esses entendimentos meio que entraram tanto na minha mente, eu consegui compreender eles de uma forma profunda o suficiente a ponto de eu sentir empolgação de compartilhar isso com outras pessoas, através da minha energia, das minhas palavras e na internet. Eu tenho feito isso há 3 anos. Hoje em dia eu tenho no YouTube já batei a meta de 100 mil inscritos. E aqui no Insta eu também Parabéns! compartilho conteúdos quase que diários. Muito obrigado. Isso é um pouco do que eu faço, né? Agora, quem eu sou é uma outra pergunta. Isso é muito mais filosófico, acho que é mais profundo, né? É. Mas tá bom, tá bem apresentado, né? Acho que mais do que quem você é, como você se apresenta, então, seria uma pergunta Uhum, melhor. sim. Edu, eu estou muito feliz de você estar aqui. Eu gosto muito do que você faz, do que você comunica na internet. E para mim é uma gratidão assim muito grande poder colocar você aqui para que mais pessoas te conheçam e mais pessoas vão atrás do seu conteúdo e do que você transmite aí, porque eu acho muito bonito e muito muito legal. Acho que mais pessoas precisam saber sobre esses assuntos que você trata. E você fala, no seu canal você chama tipo as pessoas de derivações do infinito, né? Cada youtuber tem o Uhum. seu jeitinho. E você consegue explicar pra gente por quê? Derivação, o que, que é isso, infinitar, que você fala às vezes também? Sim, sim. Boa pergunta. É, Então, boa pergunta. Eu nem fiz pensando como se fosse um bordão de youtuber, pra ser bem sincero. Tipo, eu não pensei assim, qual vai ser meu bordão? Foi só uma coisa que Aconteceu. automaticamente aconteceu. Exato. E o canal Infinitando também foi só uma coisa que, tipo, fez sentido na minha cabeça. Tipo, Infinitando. Faz sentido. De acordo com o que eu acredito. A ideia é o quê? É que na existência, toda a existência, todas as existências de tudo, só existe um ser. E esse único ser é tudo. Então, esse ser sou eu, esse ser é você, e esse ser é todas as expressões possíveis dele mesmo. Então, esse ser, em outras palavras, é infinito. E então, em outras palavras, nós somos como se fôssemos derivações matemáticas do infinito, de expressões dessa consciência infinita que se quer se experienciar de todos os formatos possíveis. Nossas vidas aqui, sejam elas simples, sejam elas complexas, sejam elas um, experiências positivas ou experiências negativas, são sempre derivações da consciência infinita de tudo que existe, que a gente, em muitas tradições antigas, a gente chamava isso sempre de Deus, né? Como se fosse uma Uhum. divindade. Quando, na realidade, nessa visão, nós somos a própria divindade. E a própria realidade, a própria existência é uma expressão direta da divindade. Não tem uma separação ali entre você e o divino, sabe?
E nós somos mais uma manifestação, né, no divino e, portanto, parte dele também, né? Isso é bem massa. E, Edu, como que começou isso? A gente vai falar bastante sobre alienígenas hoje, né? A gente tem esse objetivo de falar sobre ufologia espiritual. Mas eu queria saber como que você entrou nisso? Como que você começou? Qual foi a sua entrada? Porque eu sei como que eu comecei. Eu lembro, assim, que foi quando eu gravei um vídeo. Lá em 2018, eu gravei um vídeo sobre data limite do Chico Xavier, bem naquele momento das eleições e tal. E eu comecei a assistir muitos vídeos do Chico, antigos, do programa Pinga Fogo. E nesses programas, eu vi que algumas vezes ele falava algo como a sociedade ainda... Eu já falo com seres extraterrestres, eu só não posso falar muito isso, porque aquilo lá era o quê? Década de 50 e 60, e as pessoas não estariam preparadas para saber sobre eles, então ele não comentava muito. E daí que eu fui entrando e falei, cara, na verdade, toda essa base do espiritismo, falar com espíritos, tipo, de alguma maneira, são seres extraterrestres, né? Todos os espíritos são, de alguma maneira, seres que não estão vivendo na Terra, de alguma maneira, são multidimensionais, né? Extraterrestres, extradimensionais, né? E pra você, como é que foi essa entrada aí? Então, fala real, a verdade. Fala real, quero real. Tá. O que aconteceu? Desde lá pelo meu ensino médio, eu já tinha interesse em filosofia, e principalmente as filosofias mais desconstrutivas possíveis, assim. As que meio que pegavam as ideias que a gente tem construídas socialmente, assim, e realmente mostrava que era tudo tipo... facetas, filosofia, né? Uhum. Era apenas pensamento. Pode-se dizer que sim, mas aí... Eu não sei se você já ouviu falar da época pós-moderna, de Deleuze, Guattari, Foucault. Já ouviu falar dessa galera? Mais ou menos, sim. Um povo que falava muito da ideia de que, tipo... entre várias coisas, por exemplo, que a realidade ela é rizomática. Então quer dizer que a realidade ela não tem uma linearidade que a gente foi ensinado. É muito mais complexo, é muito maior, é muito mais vivo e muito mais multiconectado do que a gente costuma pensar. Então eles trazem essa ideia filosófica para interpretar a realidade. Aí eu já tinha essas piras. Daí eu entrei numa faculdade de artes quando eu tinha 17 anos. E na faculdade de artes eu encontrei uma galera que tinha uma vibe parecida com a minha, assim. E aí, com essa galera, a gente começou a ter experiências espirituais, muitas vezes utilizando certas plantas de poder, como por exemplo a cannabis. E aí, em alguns momentos, principalmente com a experiência com a cannabis, eu tive visões bem poderosas mesmo, assim. Tipo, bem poderosas, bem claras, assim, na minha mente, de, tipo... A gente está num momento planetário específico, onde está acontecendo um despertar, um retorno, é algo tipo realmente profético, é algo realmente grande. É como se você acordasse, né? Eu acho que eu já passei por alguma coisa parecida com isso. Talvez os meus primeiros usos de cannabis não foram exatamente medicinais ou assim como planta de poder, foram mais recreativos, mas é como uma sensação de um despertar que você sentiu. Exato. Eu lembro que teve uma vez que eu até me conectei com uma vida, entre aspas, passada. A gente vai falar sobre isso, que não existe passado e futuro, eu acho. Mas, entre aspas, se a gente for ver Tomara, eu quero chegar lá, passada. Com certeza. Legal. Você conversou, então, com uma outra dimensão da sua vida, digamos assim. Não, eu acessei, na verdade. Eu acessei uma vida onde eu era maia. Olha que louco. Eu era maia e eu era perseguido por outras... Não foi tão delícia, na verdade. Tipo, era uma delícia maia, mas naquela ambiente específica não foi uma delícia. Foi, não tipo... aquele maia, né? Não aquele momento daquele maia. Aquele indivíduo ali não tava com sorte, não. Tá. Daí eu vi ele... eu vi ele sendo perseguido por outros dois e eu até senti a experiência dele sendo morto com uma machadinha no pescoço, assim. E foi muito vivo, assim, eu percebi, caramba, nossa, que experiência, isso existe, tá. E aí eu comecei a pesquisar mais, eu sempre gostei de estudar bastante. E aí eu dei de cara com uma série de vídeos no YouTube chamado Spirit Science, não sei se você já ouviu falar. Não, esses não. É ciência espiritual, sobre o que é? A tradução. É basicamente um monte de videozinho, meio animação, assim, falando sobre espiritualidade em um contexto mais nova era, assim. E que daí rodou uma chavezinha na minha cabeça, eu procurei o livro, li o livro, adorei o livro. E daí no fórum do livro, quando eu fui pesquisar no fórum, eu encontrei uma maravilhosa internet, né? Eu encontrei um vídeo de uma pessoa indicando o Bashar. E aí quando eu comecei a assistir o Bashar,
era só um cara falando com muito entusiasmo e muita energia sobre a existência, sobre o que a gente faz, sobre as leis do universo e sobre... Nossa, com muita clareza tudo, assim. E eu comecei a ouvir esse cara e fiquei tipo, nossa, esse cara sabe o que tá falando. Até que eu percebi que ele falava, nós, ao invés de ele falar, por isso que eu sempre digo isso pra você, ele falava, por isso que nós sempre dizemos isso pra você. E aí eu, ué. Aí eu fui pesquisar e ele era um ser extradimensional, multidimensional, sendo canalizado por um humano. E ele explicava que ele era de outro planeta e ele representava o coletivo dele, porque toda a civilização dele é telepática. Eles sentem uns aos outros 100% do tempo. Então as experiências que cada um tem, todos acessam. Então é algo muito louco, assim, muito maior. Que uma consciência coletiva, né? Exato. Então ele é tipo um dispenser de informação, assim, ele tem muita informação. E ele vai compartilhando informação com a gente na medida que ele sente que é relevante e que ele percebe que ele está permitido de dar essa informação, porque tem informações que a gente ainda geraria mais um colapso, um crescimento, sabe? E essas informações são informações acerca de tudo, basicamente. Acerca da vida, da existência, de quem somos nós, de por que estamos aqui, como que a existência funciona, por que, por exemplo, tem aparições de UFOs, de OVNIs, né? O que são esses seres, o que somos nós nesse jogo cósmico, tudo isso. Nossa, esse tá sendo um momento muito de círculo perfeito pra mim, assim, porque você tá falando que você descobriu um vídeo em que você descobriu o Bashar, e olha como são as coisas. O meu vídeo que eu vi, que eu descobri o Bashar, foi o seu vídeo. Então, quando eu vi o seu vídeo, eu soube que o Bashar existia, e, na verdade, eu fui pesquisar na fonte, assim, né? Eu fui atrás do documentário, fui atrás de saber quem ele era. Que legal. E eu me surpreendi muito, muito, assim, pela qualidade do ensinamento filosófico que tinha ali. Porque eu acho que, como você, eu também sou uma pessoa que sempre gostei muito de filosofia, sempre gostei muito de pensar, tô sempre colhendo coisas aqui, coisas ali. Mas é como se fosse um entendimento da vida, do universo, da coisa, de tudo, do todo, que era tão... Parecia que era um nível acima, um nível que eu ainda nunca tinha ouvido ninguém falar com tanta clareza. Também me senti assim. E com tanta certeza, assim, né? Mas explica um pouquinho pra gente, para as pessoas entenderem, o que é canalização. O que significa, quem está canalizando, o que é isso? Quem é o Bashar, né? Sim, sim. Então, a ideia é bem simples de entender, na verdade. Sabe, no terreiro de Umbanda, gente? Quando você está ou no terreiro de Umbanda, ou no centro espírita, ou só entender essa questão de uma pessoa incorporando, que nem a gente chama nos termos antigos, incorporando o espírito, é uma coisa meio parecida. Só que a parecida, mas não, né? Exato. Só que o ponto é, a mecânica na qual isso está acontecendo é a mesma. A dinâmica é a mesma, mas o ser e a entidade são diferentes. E o nível também da conexão pode ser diferente. Por exemplo, quando uma pessoa está canalizando uma entidade espiritual, seja ela qual for, seja de qualquer religião que seja, ela está entrando em ressonância vibracional com aquela consciência. Então, a consciência da pessoa cria no próprio campo dela uma vibração específica, onde ela consegue canalizar informações que estão naquela onda de vibração, porque tudo é onda de vibração. É quase como se a nossa mente, nosso corpo mesmo, principalmente o cérebro, fosse realmente um rádio, como se fosse um receptor de rádio, que a gente consegue mudar a frequência dele para diferentes canais e a gente acessa diferentes transmissões. Então, canalizar uma entidade espiritual é assim, e canalizar um extraterrestre, a mecânica também é essa. Então, a ideia do canal do Bashar é exatamente isso. Ele entra na mesma vibração que o Bashar, e aí, a partir disso, eles criam um link a ponto de ele conseguir transmitir as informações que o Bashar está transmitindo, mas não é que o Bashar incorpora ele, é mais porque eles estão numa mesma sintonia. É como sintonia. Se fosse essa ideia de um canal mesmo, né? E o Bashar está numa energia tão superior que ele precisa descer um pouco a frequência dele pro Darin encontrar a frequência do Bashar, e quando essas duas frequências se encontram, aí sim, através desse corpo, ele consegue, através da voz, se comunicar. E uma coisa que eu achei muito interessante sobre esse, que ele coloca no documentário lá, First Contact, é que é claro que faz muito mais sentido que essa seja a maneira como extraterrestres vão escolher para fazer um contato com os seres humanos. Porque uma mensagem escrita, mesmo uma mensagem em gravação de voz, ou um sinal na plantação, alguma coisa assim, também pode acontecer, mas enfim, isso pode dar margem para muitas interpretações, né? Mas quando você pega um corpo, você pode usar todos os idiomismos. Existe isso? Essa palavra? Eu inventei. Enfim, todas as linguagens. Todas as linguagens, todas as expressões verbais, físicas, para passar uma mensagem, né?
E a mensagem daí que chega, que é muito interessante, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa mensagem. Você tem um vídeo específico sobre como ele explica um pouco a história da Terra, né? Como o Bashar traz esse conhecimento da história da humanidade, né? Uhum. Sim. O Bashar traz muitos conhecimentos, tipo, muitos mesmo. Eu já assisti, sei lá, mais de 30 horas de transmissões do Bashar tranquilamente, e diferentes transmissões. Então, tem muitas informações. Tem uma que eu gosto muito, que eu senti relevância da gente falar agora, só para as pessoas entenderem o nível da informação que o Bashar faz o que você sentir, é ótimo isso. Legal. Então, o que ele compartilha é a estrutura da existência. Como que a existência funciona. E ele explica isso numa transmissão chamada 1357111. São esse conjunto de números. E ele explica que esses números, eles são, digamos, o conjunto de entendimentos que resume a filosofia deles, que não é só uma filosofia, porque, na verdade, eu usei um termo errado agora, não é filosofia. Porque ele sempre explica que eles não estão explicando uma filosofia. Eles estão explicando a mecânica na qual a realidade se estrutura. A realidade, a experiência de realidade que a gente tem é estruturada nisso. Porque então, a filosofia talvez dê brecha para outros entendimentos, é mais como um sentido científico da coisa, né? É bem científica. Ele explica que é uma teoria unificada de metafísica. Ou seja, tu explica tanto o físico quanto o não físico em uma só teoria. Tanto que é pensamento e emoção, quanto que é físico, tudo em uma teoria. Então, qual que seria essa ideia? A ideia é que existe um ser absoluto, infinito. Imagina assim, é muito louco da gente imaginar. Quando eu falo pra tu, imagina um ser que só existe ele. Não existe mais nenhum outro ser. Provavelmente tu vai imaginar esse ser num espaço vazio. Só que se tu tá imaginando um espaço vazio, você tá imaginando algum ser que não seja esse ser. Entende? Você tá imaginando dois seres, então, o espaço vazio e o ser. Mas se eu falar pra você, imagina só o ser, você não consegue chegar em algum lugar porque tu não tem como ter consciência de só uma coisa. E essa é a ideia. Quando só existe o um, o absoluto, pode até imaginar como o número um, esse único ser, ele não tem consciência de si mesmo. Ele não tem noção de que ele existe porque ele não tem como se comparar a nada. Porque só ele existe, ele é absoluto. Nesse sentido, assim, geral do termo mesmo. Tipo, ele é só ele que existe. Então não tem como você ter consciência. E aí, ao mesmo tempo, esse ser é o único ser que existe. Então quer dizer que por ele ser o único ser que existe, ele não carrega limites, ele não tem limitações. Limitações a gente conhece aqui nessa realidade, por exemplo. Que a gente tem como, por exemplo, se eu bater com a minha mão aqui, uma vai ser impedida pela outra. Entre outras coisas, são limitações. Mas esse único ser, no seu estado original, ele não tem limitações. Por quê? O que vai impedir ele, sendo ele que ele é a única coisa que existe? Então, nesse sentido, por ele não ter limitações... Por isso ele é infinito, né? Por isso ele é infinito, exato. É infinito nesse sentido também. E por ele não ter limitações, então, ele cria dentro de si mesmo, olha que louco, porque não tem dentro nem fora nessa situação, mas porque dentro e fora existe também numa realidade que nem a gente está falando aqui. Mas ele cria dentro de si mesmo, na própria energia, na própria existência, né, uma experiência de se separar de si mesmo, onde ele consegue olhar para ele por um novo ponto de vista. Então ele consegue olhar para ele mesmo, mas observar ele mesmo como um outro. E sabendo que existe um outro, ele consegue saber que existe ele. Então esse é o princípio da existência. É quando o um se divide em dois e percebe que, eu existo por causa de você. Só que nesse momento não se cria apenas um, nem dois. Não é uma dualidade que é criada. É criada uma trindade. Porque existe um eu, que nem nós dois aqui. Existe um eu, existe um você e existe uma relação entre nós, que é, por exemplo, essa live. Entende? Sim. E é por isso que, por exemplo, tem aquelas coisas das religiões que tá meio que impressa no nosso inconsciente coletivo. Espírito Santo, quer dizer, é o nome do Pai, do Filho, Espírito Santo, sim. Essa Santíssima Trindade, ela aparece em várias religiões, né? E também que lembra a gente um pouco de que parte sobre pensar sobre um passado extraterrestre tem muito a ver com lembrar mais do que saber ou não, acreditar ou não, né? Porque tem muito essa crença de que ou eu acredito ou eu não acredito, mas é mais você lembra, você se recorda de que o seu passado é extraterrestre ou não, né? Tem um pouco isso também, né? Eu não entendi direito o que você quis dizer, na verdade, Dan. Pode repetir, por favor? Posso. Eu quis dizer no sentido de que as pessoas trazem muita concepção de que você pode acreditar ou não acreditar em extraterrestres. Mas, com o tempo, observando e sabendo mais sobre isso, estudando sobre isso,
eu acho que eu fui chegando à conclusão, e lendo sobre isso também, que é mais sobre você lembrar que você é isso, sabe? Que você, em algum momento, foi esse um também, entende? Que você, de alguma maneira, continua sendo uma expressão desse um, Sim, indo sim. para algum lugar, né? Sim, agora a gente chegou num lugar legal, Dan. Muito bem falado. Só pra deixar claro, isso que eu acabei de falar é o 1 e o 3, né? Ainda tem o 5, 7 e o 11. Tem mais coisa ainda que acontece. Mas tá, vamos entrar nesse ponto. Isso que você falou é muito legal, porque você pensou, um dia eu já fui esse um. Mas quando você está pensando, um dia eu já fui esse um, você está pensando em termos lineares. Então você está pensando que lá antigamente, talvez no início do universo, você foi esse um. Isso. Mas aí que tá. Isso é uma coisa que o Bashar traz também. Ele explica que o tempo linear que a gente está experienciando aqui é olha só, isso é bem profundo. Então, tipo, deixa eu sintonizar, assim, porque eu demorei um tempinho pra, tipo, realmente... Recebe. Aceita. Pra realmente eu receber isso. Exato. Olha só a ideia. O tempo, ele é um subproduto da consciência experienciando a realidade física. O tempo é um subproduto da consciência experienciando a realidade física. Experienciando a realidade física. Faz sentido quando eu... Sim. Uhum. Porque pensa, essa sensação de ter algo tridimensional, você só experiencia isso porque você consegue ver isso se movendo e tendo essa continuidade, essa sensação de continuidade. Então, na verdade, o tempo é uma criação, uma expressão da consciência. É a consciência criando dentro dela mesma uma ilusão de que tem continuidade. Mas a realidade mesmo é que esse absoluto, esse infinito, que se subdividiu em infinitas formas, ele está existindo agora, e ele está se criando agora, e ele está se terminando agora, porque tudo é simultâneo. Entende? É só nessa experiência que faz parecer com que tem uma linha do tempo, porque realmente na nossa experiência tem, mas é uma questão de entender que isso também é uma criação da consciência, da nossa consciência, porque nós somos a consciência do todo. E aí o que o Bashar explica é que, tipo, por exemplo, essa consciência do todo inicial que se subdivide e que se vê eu no outro, ela vai se ramificando, como se fosse, ela vai criando várias outras experiências que tem a ver com outras expressões dessa consciência do todo se conhecendo entre as outras expressões da consciência do todo, e isso vai subdividindo e complexificando infinitamente, da mesma forma que uma raiz, por exemplo, faz, e até chegar aqui na realidade física onde a gente está experienciando. Eu e você somos simplesmente uma expressão dessa consciência infinita e absoluta num nível físico. Então a gente se colocou, digamos, certas limitações. Uma coisa que ele traz também, Edu, desculpa te interromper, mas uma coisa que ele traz também é essa ideia de que em algum momento nós fizemos a escolha de vir para essa realidade física justamente para experimentar a possibilidade de ter o tempo como uma estrutura, como um subproduto de alguma coisa. Porque, basicamente, no todo, no universo, eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, porque me parece que tudo isso é muito legal pra gente aqui que tá pensando sobre isso, mas se eu sou isso aí que a gente tá falando, que a gente tá pensando, deve ser muito chato em algum momento. Então, me parece interessante que seja como se fosse um pacto que pessoas fazem, talvez antes mesmo de serem pessoas, antes de uma dimensão que eu nem consigo compreender ainda, mas que eles vêm para esse estado físico da realidade para experimentar o tempo, né? Entendi. Eu já tive esse pensamento também. Já cheguei nessa linha de raciocínio também. Nossa, deve ser muito chato, então, deve ser muito entediante só ser tudo que existe, ser o infinito. E daí, por ser tão entediante, daí eu crio a experiência aqui. Mas o que eu já percebi pra mim... agora que você falou, não faz o menor sentido, realmente. Não, faz um pouco de sentido. Faz um pouco de sentido. Só que aí que tá. O que isso me levou, na minha experiência, é que isso me levou pra um viés um pouco pessimista. E que eu não tava percebendo, na verdade, que isso era uma forma de meio que negar a existência, sabe? Criou uma crise existencial na minha cabeça. Faz todo sentido. Agradeço. Sim. Porque daí, para pensar, como que num nível de consciência que nem é físico, como que vai existir o conceito de ser chato ou ser entediante? Esse conceito ele só existe aqui, entende? É só uma coisa limitada a essa experiência, determinada aqui. Então, uma vez, quando eu estava numa cerimônia de ayahuasca, que é uma planta de poder também, né? É uma combinação de plantas de poder, eu acessei isso, eu entrei nessa crise existencial,
e veio muito forte, que na verdade eu encarnei, que não era porque eu estava entediado, era porque eu tinha muito fogo mesmo. Era como se eu tivesse fogo de viver. Tipo assim, mano, eu quero viver os bagulho, eu quero viver muito, eu quero, tipo, conhecer tudo, nossa, deve ser muito massa. E eu queria conhecer tudo, inclusive as experiências negativas, porque eu sabia que eu era eterno e infinito e que eu tinha todo aquele fogo, e eu era indestrutível. E por isso eu me colocava nesses lugares, sabe? Eu consegui ver claramente isso. Daí eu me vi, no caso, eu como o tudo que existe, né? Eu não tava mais vivendo na perspectiva de eu, Eduardo. Tava me vendo no nível eu, tudo que existe. Eu infinito, né? Eu todo. Uhum. Me fala um pouco mais sobre essas experiências com a ayahuasca, então. Hum. Como que é? Parece bem O que interessante. especificamente? Assim, você nunca bebeu ayahuasca? Não conhece? Não, nunca bebi. Não, não Mas conheço. você sabe o que que é? Tem algum Eu tô conhecimento? Já ligado que é uma planta de poder, que ela pode ser usada de uma maneira muito errada por algumas pessoas, mas que feita num uso positivo? consagrando ela, né, positivo e Hum. consagrando ela, ela pode gerar experiências extremamente poderosas, assim. Sim, sim. É como tudo na vida, né? Tipo, tudo na vida é uma questão de o motivo de tu estar usando, né? E como tu está usando. Tudo pode ser usado positivamente e negativamente. Tudo. Até remédio, basicamente. Até remédio. Remédio numa Uhum. dose muito alta vira veneno, né? Então, Sim. a ayahuasca, isso é uma coisa que o Bashar fala também. Ela é uma das plantas professoras do nosso planeta. Também é conhecido como Santo Daime, aqui comentaram. Falaram também aqui que não tem uso errado. Eu não estou falando que tem uso errado. Eu estou falando que tem um uso positivo e tem como ter um uso negativo. Nesse Uhum. sentido. Porque o uso pode ser, mas não é uma questão de julgamento de Ele valor. pode ser positivo ou ele pode ser abusivo, no caso, né? Mais no sentido assim. Mas também entender que quando a pessoa está abusando da planta, ela também está abusando dela mesma, né? Pra não colocar Isso, dessa uhum, forma, porque mas no fim tipo. no fim ela tá abusando da própria relação com ela mesma. É. Então, e aí o que aconteceu? Deixa eu lembrar onde que eu tava, na verdade. É porque eu comecei a Tava ver os falando, comentários o aqui, pessoal deu. falou ali agora de egrégora, inclusive, né? Uhum, sim. Tá tudo conectado aí no uso da planta, mas a ideia é que ela é uma planta professora da Terra, e essa planta, ela te auxilia a ver coisas em ti e acessar estados de consciência que já existem dentro de ti, mas ela pode te facilitar por causa do teu sistema de crenças. Fisicamente, a ayahuasca é uma combinação de uma folha e um cipó, fermentados de uma forma específica, que daí gera um chá marrom, e esse chá tem um princípio ativo chamado DMT, que também é produzido pela nossa glândula pineal. Então é algo bem... Quando você faz o uso, é uma substância psicodélica, é uma substância que faz você ter uma expansão de consciência diferente mesmo, você experiencia a sua consciência de uma forma completamente diferente do que você está acostumado, mas ainda assim continua sendo natural, porque é uma substância que é criada naturalmente no seu corpo também. Então, essa é a diferença disso, por exemplo, para uma droga sintética, como por exemplo o êxtase ou LSD, sabe? Tem uma grande diferença nas duas Uhum. coisas. E a É ayahuasca é muito usada mais pelos índios natural, né? exato. E a ayahuasca é usada por muitas tribos indígenas há muito tempo. E para eles usavam mais como cura do corpo. E a gente começou a usar como cura, nós ocidentais, começamos a usar como cura espiritual, né? De se encontrar na nossa própria conexão espiritual com o chá. Cara, eu já tive muitas experiências com o chá de ayahuasca. E eu queria que tu Esse que eu fosse ia te mais falar específico na tua agora, pergunta. talvez, tipo, falar, assim, um pouco sobre contatos, assim, porque as pessoas têm uma ideia, talvez, que contatos nunca aconteceram, que eles não existem e que ainda não é real, né? Elas estão esperando um contato, né? Hum, O próprio hum, Bashar já é uma maneira de fazer contato, mas tem muita gente já fazendo contato, opa, e também recebendo abduções, visitando naves, né? Como que é isso? hum. Entendi. Então, o Bashar explica algumas coisas sobre isso, mas a ideia principal tem várias raças aqui na Terra e algumas têm uma interação que tem a ver com os seres humanos e algumas nem tem nada a ver com os seres humanos, entende? A raça específica do Bashar, que são os Sassani, eles têm a ver com a gente, eles estão aqui para nos auxiliarem na nossa ascensão coletiva mesmo, no sentido de elevar a frequência vibracional do nosso corpo físico e da nossa consciência. Então eles compartilham informação para a gente aplicar. Mas tem várias outras raças. Uma das principais que tem a ver com as abduções é a raça dos Greys. Já ouviu falar dos Greys? Já. Eles falam sobre isso no documentário do Bashar? Eu acho que sim, porque eles contam sobre sobre o DNA, né? Sobre a questão do.
talvez seria interessante contar essa história, né? Uhum. Bom, pode ser. Pode ser. Deixa eu só seguir uma linha aqui, então, que apareceu na minha mente. Tá, vai. Que eu vi uma moça falou assim, eu já sonhei com uma nave umas 3 vezes. Então, seguinte, o que Bashar fala é, eles estão dispostos a entrar em contato com a gente, físico. Eles estão dispostos a fazer isso. Mas, se eles fizessem isso agora, no nível de consciência que a gente está agora, no estado do nosso coletivo, daria mais ruim do que bom, entendeu? Poderia desempenhar... A gente não está preparado, né? Poderia desenrolar uma crise mesmo. Poderia, digamos, desestruturar, desestabilizar a nossa sociedade, ao invés de auxiliar. Então, o que eles preferem é dar informação pra gente, para que daí, na medida que a gente aplica as informações que eles estão transmitindo, como, por exemplo, os conhecimentos que o Bashar compartilha, aí a gente vai elevando a nossa vibração para que a gente possa ficar mais compatível. E aí a gente pode ir para primeiras fases de contato. As primeiras fases de contato pode ser, por exemplo, que nem a moça falou, você sonhar com eles, você entrar em contato com eles nos seus sonhos. Porque daí você já vai se familiarizando com a energia deles. Também tem outra coisa relevante, que é que a primeira raça que vai entrar em contato com a gente não é a do Bashar. É uma raça chamada Yael, que na verdade, é uma raça bem humanoide e eles são bem parecidos com a gente, fisicamente. E por eles serem tão parecidos com a gente, eles vão ser os primeiros. Porque se fosse colocar um ETzão já muito diferente, seria... Ele fala que nosso instinto de sobrevivência primitivo iria ser engatilhado e a gente ia ficar com medo. Então, primeiro e talvez a gente destruísse a Terra, inclusive, né? Porque a gente é tão bélico que a gente talvez tentaria matar eles e tentaria jogar bombas, enfim, criar uma guerra. Porque a gente pensaria que é um inimigo, né? E eu acho que é um processo até a gente entender que eles são amigos, né? E que nós queremos também ter esse contato com eles, né? Que eles querem o nosso bem, né? Nossa evolução. Sim, exato. E eu acho que a gente tem que entrar em paz com nós mesmos, na real. Tipo, como coletivo, sabe? Eu observo bastante isso, assim, tipo... Eu, como ser humano, eu sou ainda muito abusivo e tenho muitas questões negativas com outros seres humanos, sabe? Ainda sou muito julgamentar, ainda vejo muita separação, ainda não sei direito como posicionar minha energia, tipo, quanto doar e quanto ter pra mim. Às vezes ainda até sou um pouco ganancioso. Várias questões, assim, que vêm de crenças, que nem o Bashar explica, baseadas em medo. Que a gente precisa trazer consciência para elas, tanto individualmente quanto coletivamente. E daí, quando a gente estiver nesse nível, ou pelo menos quando alguns indivíduos já estiverem nesse nível e vivendo coletivamente, em comunidades, nem que seja, aí podem começar os primeiros contatos físicos mesmo. E aí a coisa pode começar a acontecer. Mas primeiro a gente precisa se resolver entre nós, entendeu? Sim, você falou um pouco e sobre se resolver e sobre o que a gente precisa aprender com eles, né? Você tem bastante falas assim, sobre crenças, né? E uma coisa que eu acho muito interessante que você traz, assim, que eu sempre, né, quando eu via nesse rolê, essa palavra crença, ela sempre vinha com a palavra limitante junto, né? Então eu sempre trazia já essa negatividade na ideia de que crenças limitantes, que eu preciso superar crenças limitantes. E você já traz uma outra maneira, que crenças não é que elas são limitantes, né? Elas são lugares que a gente precisa aprender, né? É apenas um passo do aprendizado, não sei. Fala um pouco sobre isso, sobre crenças pra gente. Sim. Crenças, elas são... Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre isso. Crenças, elas são... Fiquei feliz, não sei porquê. Disponha, fala um monte. Sim. Olha, tu viu só, eu já tentei justificar por que eu fiquei feliz. Por que eu tenho que justificar por que eu só fiquei feliz? Não é? Vamos só ficar felizes, então, e aproveitar essa live. Sim. Então, sobre crenças. A ideia das crenças é o quê? Elas são as perspectivas mais sutis que a gente encara a realidade, que aí geram a nossa experiência emocional também, e nossos pensamentos e nossos comportamentos. Então é como se fosse assim, a realidade física, ela não tem significados. É tipo assim, é um monte de conjunto de propriedades neutras, não tem significado embutido nela. Agora, nós enquanto consciência, nós podemos embutir significados. E coletivamente, quando a gente nasce como um bebezinho e tal, e a gente não embutiu nenhum significado ainda, a gente automaticamente vai aprendendo, nem que seja telepaticamente, com nossos pais, com a nossa sociedade mesmo, de quais são os significados certos e quais são os significados errados, e quais são os significados em geral. E na nossa cultura, a gente aprende muitos significados baseados em medo. E eu acho que essa é a chave. Não é que as crenças são ruins. Crenças são só interpretações de realidade.
elas podem desempenhar um papel positivo no sentido de que elas podem te levar para ser mais você, para ser mais criativo, para seguir um caminho positivo, para ser construtivo nas suas ações. Mas elas também podem te levar para um caminho negativo que tem a ver com separação, que tem a ver com você ter medo de ser você, com você se reprimir, com você julgar o outro, porque você está se julgando, com você atacar o outro, porque você está se atacando. Então, todo esse rolê das crenças não tem a ver com rejeitar suas crenças e nem achar que tem crenças que são certas ou crenças que são erradas, porque isso também é uma crença, mas simplesmente entender que tu tá num lugar agora com certas crenças e que certos comportamentos teus que tu não prefere, você tem como mudar. E certos sentimentos teus que você não prefere, você também tem como mudar. E certas circunstâncias que você também tem como mudar. E você muda isso ao se perguntar quais são as crenças que estão gerando esse comportamento, esse sentimento, esse pensamento e essa circunstância para ti. Essa mergulho para dentro. Faz sentido? Uhum. É esse exercício da pergunta, né? Sim. Por exemplo, você tá numa circunstância e você se sente mal. Por exemplo, alguém fala alguma coisa pra ti nessa live. Por exemplo, alguém vem e nos xinga nessa live, por exemplo. Eu, às vezes, fico engatilhado. E aí, nesse momento que eu ficaria engatilhado, qual que é a ideia? A ideia é que quando essas emoções vêm pra superfície, ao invés de você só deixar elas ali, sabe? Você se pergunta, peraí, o que eu tô acreditando ser verdade pra me sentir dessa forma? Porque eu sei que todo sentimento que eu tenho vem de uma crença primeiro. E aí você pode mergulhar e começar a perceber que talvez esteja conectado com essa sensação de merecimento, com essa sensação de pertencimento, com você acreditar que você não pertence, que você vai ser rejeitado porque você é uma pessoa ruim, porque as pessoas não vão gostar de ti, porque é vergonhoso, porque X coisas são vergonhosas. E todos esses condicionamentos sociais. E aí quando tu vai mergulhando nisso, tu vai começando a entender o que é condicionamento social, o que é você, e o que você quer carregar e o que você não quer mais carregar. E aí você pode ir soltando essas crenças que não te servem e carregar só o que você quiser, entendeu? E aí você vai ficando mais livre. Uhum. E uma coisa que você usa bastante também, que você... muitos dos exercícios que você propõe lá são meditações ou muitas vezes imaginação, né? Por exemplo, se você quer abrir o terceiro olho, se você quer ter um contato mais extrafísico da realidade, né? Se você quer ver de uma outra maneira, de você imaginar que está pulsando algum tipo de chakra, ou enfim, imaginar outros chakras do seu corpo que você quer curar através de algum tipo de cromoterapia, enfim, pensando em uma cor, naquele chakra, ou em um símbolo. Fala um pouquinho, assim, sobre essa coisa da imaginação, sobre por que a imaginação é tão potente, assim. Sim, legal. Para criar realidades. Sim, então, na questão da lei da atração, na verdade, é que tem muitas questões aí. Mas a ideia principal a imaginação é como você acessa diretamente o seu eu superior. É a ponte entre a mente física e a mente superior. Então, quando você se conecta com a sua imaginação e permite que a sua imaginação crie cor na sua vida, você pode começar a desenvolver o que a gente costuma chamar de habilidades extrasensoriais. Então, quando você começa... Imagina assim, só imagina, pessoal, e você também dá. Imagina que todo dia, quando você encontra alguém, você cria, digamos, você lembra de imaginar qual cor essa pessoa tá. Toda vez, todo dia. Depois de uns 7 dias, imaginando a cor que a pessoa tá, de cada pessoa que tu encontra, tu vai descobrir que, na verdade, tu consegue ler auras. Por quê? Porque você está acessando na sua imaginação algo que não está vindo da sua cabeça. Porque a ideia que a gente é ensinado na nossa cultura materialista é que os pensamentos vêm da nossa cabeça. Como se fosse só tipo um monte de choquezinho que está acontecendo no cérebro, e esses choquezinhos criam a nossa consciência. Então tudo que a gente pensa é inventado na nossa cabeça. Mas a ideia nessa visão multidimensional, que o Bashar traz também, é que na verdade as ideias que a gente tem e as informações que chegam para nós estão vindo de outras dimensões. Por exemplo, do seu eu superior. Então, essas informações estão vindo para você. E se você usar a sua imaginação, você está fortalecendo esse vínculo e fortalecendo essa ponte a ponto de você conseguir acessar mais conscientemente essas informações que chegam para ti. É igual exercitar um músculo. Você vai ficando cada vez mais forte e cada vez mais fácil fazer aquele exercício. Uhum. E cada vez mais o teu pensamento vai atrair coisas que você deseja, né? De alguma maneira. Sim, e daí entra nessa outra parte. Peraí, é que são duas partes. Essa parte que eu falei essa parte que eu falei é da questão da sensibilidade. Então, de você usar a imaginação para ter uma clarividência. Mas daí, um outro uso que também é positivo, que eu também encorajo as pessoas a fazer sempre, é você visualizar uma realidade ideal. Então você visualiza algo que seja tipo um sonho para você. Tipo,
Pra mim, eu sempre visualizo assim, uma nova era, com todo mundo realmente com essa consciência de que nós todos somos um, com vários seres extraterrestres juntos, com tecnologias que limpam a nossa água e tecnologias que criam energia limpa, e todo mundo tendo comida, e todo mundo tendo tudo, e sendo num lugar seguro, todo mundo se sentindo seguro, e não tendo mais, tipo, opressão e julgamento nesse sentido. Quando eu começo a só imaginar e visualizar essas coisas, automaticamente eu começo a sentir isso. Porque eu começo a sintonizar minha vibração com essa realidade que já coexiste. Lembra, tudo existe ao mesmo tempo, o tempo é uma ilusão. Não quer dizer que todas as possibilidades já existem. Então, no momento que eu começo a me sintonizar com essa frequência dessas possibilidades, aí eu começo a alinhar a minha vibração atual com essa vibração, e se eu me permitir agir na minha vida a partir dessa vibração, o que acontece é que eu estou entrando, né, mais e mais e mais e mais a cada dia nessa linha do tempo positiva. E pode não sair exatamente como eu pensei, como eu imaginei, mas tu vai entrar num lugar que é correspondente a essa vibração. É muito legal falar isso também, porque uma coisa que eu acho que eu aprendi um pouco sobre isso, sobre você vibrar dentro de você e permitir que as coisas venham, é que muitas vezes não é aquilo que você pensava que era, que ia vir. Entende? Pode ser que você imaginou alguma coisa que gerou uma vibração, mas não é a imagem do que você vibrou que vai chegar, é uma outra coisa. E às vezes a gente precisa também nessas questões de sentir muita ansiedade, eu passei por muitos problemas com isso também, aceitar a realidade, aceitar o que vem e render-se ao processo, sabe? Eu acho que no momento em que eu comecei a me render e sabe, quase como se fosse um desistir de alguma maneira, porque eu acho que eu queria tanto deixar aí e o que vir se aproxima naturalmente, aí sim parece que as coisas começam a funcionar, a engrenar e fica mais bonito viver, sabe? E parece que para todo lugar que você olha, você tá vendo uma coisa bonita, porque você não tinha uma expectativa de que ia ser bonito ou feio aquilo que você ia ver, você simplesmente olhou, você só observou. Sim, né? Sim, muito bom. Essa é a segunda parte do processo, na verdade, muito bem lembrado. Eu até nem tinha lembrado de falar isso, que bom que você falou. Porque não basta só a gente ficar mentalizando e sentindo e agindo naquilo, querendo que aquilo se realize, sem ter essa segunda parte do processo, que é soltar e relaxar e deixar ir, deixar fluir mesmo. Porque se você fica muito insistente, você acaba ficando resistente ao fluxo do universo e do todo, e do seu superior. E aí você acaba não se permitindo ser guiado para a melhor possibilidade. Você perde e você fala também um pouco sobre expectativa, né? De como essa parte do processo tem muito a ver com largar a mão da expectativa. Tem um vídeo muito legal seu que eu gosto, que é sobre... São três qualquer coisa para alguma coisa. Você tem muitos vídeos assim, tá, Edu? Eu não consigo. Mas são 3 atitudes, atividades, enfim, que você pode fazer. E a terceira, eu lembro que era largar a mão da expectativa. Agir na sua empolgação, com o máximo da sua consciência e sempre largando a expectativa. Eu acho lindo esse vídeo também. Obrigado. Então, esse momento é que todo mundo que me acompanha por um tempinho dá risada. Tipo, porque eles já conhecem. Eu falo sempre sobre isso. É que isso daí, na verdade, é a fórmula da empolgação. E eu quero te pedir pra gente falar sobre esse assunto e terminar a live, tudo bem? Pode ser, sem problemas. Você tá já tá quase dando 1 hora, mesmo. Uma demanda a gente aqui. Sim. Tá, beleza. Tá? Tá bom. Tá, então, pode ir lá. Tá, obrigado. Qual que é a ideia? A ideia é que isso é uma coisa que o Bashar ensina, da questão da empolgação, não é só um conteúdo que eu criei, eu estou transmitindo e eu já aprendi com o Bashar. E a ideia é a seguinte, é que a empolgação, a sensação de empolgação, entusiasmo, criatividade, liberdade que a gente tem no nosso corpo, ela é a tradução que o nosso corpo físico faz para a vibração original do nosso eu superior. E o nosso eu superior é tipo uma versão nossa, multidimensional, que vê todos os caminhos possíveis para você. E por ele saber todos os caminhos possíveis, ele quer te guiar. Então, quando você segue o seu entusiasmo, a sua empolgação, a sua paixão, quando você age nas coisas a partir dessa energia, que te dão essa energia, com a sua máxima capacidade no momento, ou seja, de acordo com como você pode fazer agora, e sem insistir que as coisas têm que acontecer como você pensou, ou seja, sem insistir em expectativas,
você ativa a fórmula da existência que o Bashar ensina, que é basicamente que você vai estar sendo guiado pelo seu eu superior e você vai ser levado pelas circunstâncias da sua vida para que você sempre possa estar aprendendo e expandindo mais e expandindo na sua paixão também. Foi isso que eu apliquei para estar onde eu estou agora, profissionalmente falando também, sabe? Foi só seguir a minha paixão. E a ideia é, isso não quer dizer que vão parar de acontecer circunstâncias negativas na sua vida, mas a forma que você reage a elas pode sempre ser uma abordagem positiva. Você pode sempre encarar aquilo de, como que eu posso usar isso positivamente? Como que eu posso aprender com isso que aconteceu? Como que eu posso aprender com esse sentimento que eu estou tendo? E desde que você se mantenha nessa postura e age na sua empolgação com a sua máxima capacidade sem existir expectativas, você vai estar sempre expandindo, sempre crescendo e sempre sendo levado para a melhor realidade paralela possível, para a melhor linha do tempo possível. Então, essa é a essência do Bashar também. É o miolo do pão, assim, do que ele ensina, porque ele sempre fala isso. Muito legal. Você está aí com as suas demandas. Eu ainda tinha umas perguntinhas aí, mas não tem problema. Você tem as suas questões aí para resolver. Edu, muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Muito obrigado a todas as pessoas que vêm até mim aqui pelo Edu. Quem não conhecia o Edu também vão lá e sigam ele. Sigam a mim também para acompanhar as minhas próximas lives, as próximas pessoas que eu trago aqui para conversar. Com certeza vocês também podem se interessar. São pessoas tão interessantes quanto o Edu. É isso, Edu. Você quer falar mais alguma coisa? Não, só agradeço pela presença de vocês e agradeço pelo seu convite também, então. Você é uma pessoa incrível. Obrigado. Você também. É isso, então. Boa noite, gente. Gratidão pela presença. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, eu só queria falar aqui umas coisinhas enfim, não falar umas coisinhas, só dar uma dica para vocês procurarem também vídeos do Bashar. Tem pouca coisa em português, mas vocês encontram aí na internet o documentário First Contact. É um pouco difícil de achar legenda, mas se acharem, por favor, assistam, porque vale muito a pena. Tem uma canalizadora brasileira que eu gosto bastante também, que é a Sheliana, que ela é tipo uma Bashar, só que ela fala português, ela canaliza em português. Ela faz lives muitas vezes por semana, aí agora, ultimamente. Também tem um trabalho com mediunidade e com religião, espiritualidade em São Paulo, na Casa do Consolador. É super lindo o trabalho dela. E tem uma série de canais de um jornalista americano chamado... Série de canais? Não. Uma série de vídeos sobre canalizadores que se chama They Call Us Channelers, de um jornalista chamado Kevin Moore, que é muito, muito desse conhecimento que a gente está conversando aqui agora também, que a gente acabou de conversar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, comentem, divulguem, compartilhem. Agora a gente vai ter versões podcast também do Fantástica Live de Dan Bonfim. E é isso. Um beijo para os travestis. Tchau, tchau.